agora eu estou montando o meu ambiente e eu vou promover esse servidor aqui que eu instalei a controlador de domínio. Ou seja, eu vou instalar aqui o serviço do Active Directory nesse servidor. Mas claro que antes de eu promover esse servidor a controlador de domínio, eu tenho alguns pré-requisitos e informações importantes para compartilhar com vocês, tá? Considerando que eu acabei de instalar esse servidor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, claro, a ativação do Windows, tá? É recomendado que você faça a ativação do Windows logo no início para que você não esqueça, né, e futuramente você possa ter algum problema aí relacionado a licenciamento. Então, esse daqui já está ativado, tá? Então, clicando com o botão direito aqui, ó, no iniciar, eu vou aqui em System. Eu tenho aqui já, ó, o meu Windows ativado, ok? Caso você não tenha ativado, ele vai aparecer aqui a mensagem pedindo para você ativar. Então, é importante que você inicie fazendo a ativação do Windows, ok? O outro passo nós fazemos exatamente nessa tela aqui, que é o que? Alteração do hostname, tá? Quando nós instalamos um Windows, seja ele server ou client, ele gera aqui um hostname qualquer. Com certeza não é um hostname comum utilizado no ambiente. Então, o que você vai fazer? Você vai alterar aqui o hostname, colocando aí o que você deseja, tá? Nessa tela mesmo aqui, você vem aqui em Change Settings, clico aqui no botão Change, e aqui onde está Computer Name, eu vou colocar aqui, ó, MSWiki DC01, tá? Esse vai ser aqui o hostname do meu servidor. Vou dar um OK, ele vai pedir para reiniciar, tá? OK. Somente após o restart é que a alteração do nome estará consolidada. Então eu vou clicar aqui em Close. Eu não vou reiniciar agora porque eu vou fazer uma outra alteração importante que também entra nessa lista de pré-requisitos, que é o que? A configuração de IP, máscara, gateway e DNS, tá? Por padrão, o meu servidor pegou o endereço IP pelo DHCP. Então, qualquer servidor, né, que você configura no seu ambiente, seja ele um Active Directory, um file server, enfim, é altamente recomendado que você configure um IP fixo nele, tá? Então eu vou dar um Restart Ladder aqui, que eu vou reiniciar depois. Eu já posso aproveitar e fazer a alteração, ou melhor, a configuração do endereço IP nesse servidor. Então eu vou vir aqui no executar, vou digitar aqui, ó, ncpa.cpl, tá? Aí eu vou lá para a tela de adaptadores de rede, né, de conexões de rede. Tenho aqui meu adaptador, vou dar 2 cliques nele. Se eu clicar aqui em Detail, observe que ele já pegou o endereço IP, tá? Esse IP aqui que ele tá, o 10.0.130, e ele pegou através aqui de um DHCP server, que é esse cara aqui, 10.0.254. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui, clicar em Properties. Aqui em Properties, eu vou dar 2 cliques em IPv4 e vou atribuir o endereço IP para ele, tá? Vou colocar aqui, ó, o 10.0.0.10 para ele. A máscara de rede da minha rede é essa. É importante que você tenha essas informações do seu ambiente, tá? Informação de máscara, quem quer ser o gateway. Então eu tenho tudo isso aqui no ambiente. Quem que vai ser o servidor de DNS? O próprio, tá? Então vou colocar aqui 10.0.0.10. Eu não tenho um outro servidor de DNS no meu ambiente, então eu não vou preencher aqui o alternativo. Então já tenho aqui as configurações básicas de endereço IP, máscara, gateway e quem que é o servidor de DNS que vai estar configurado aqui na placa. Dou um OK. Algumas pessoas optam por estar desabilitando aqui o protocolo de IPv6, tá? Então, caso você queira fazer isso, de repente você não utiliza aí no seu ambiente e não vai utilizar, tá? Em algumas situações isso daqui acaba até atrapalhando. Então, como eu não utilizo, tá? E de repente não tem uma previsão para começar a utilizar IPv6, eu desabilito o protocolo aqui. Clico em OK. Aí ele vai fazer aqui a parte de configuração, né? Clicando aqui em Detail, eu já posso ver que eu tenho aqui a configuração lá, o IPv4, a máscara, o gateway e o servidor de DNS, ok? Vou clicar aqui em Close, Close novamente.
Um outro detalhe antes de eu reiniciar, lembrando que eu tenho um restart pendente aqui da alteração lá do hostname, né? Mas antes disso, eu posso já fazer aqui a última alteração, que eu considero um pré-requisito também, que é uma coisa opcional, tá? Deixar bem claro que não é um pré-requisito para funcionar a função de AD no seu servidor. É apenas configurações que eu faço geralmente antes de promover um servidor a controlador de domínio ou qualquer outro tipo de servidor, como file server, por exemplo, tá? Eu vou fechar essa tela aqui de novo, vou clicar aqui em local server. Em local server eu tenho algumas opções aqui que são visualizadas para mim, tá? E a que eu vou mostrar para vocês que eu costumo desabilitar é essa do Internet Explorer em SD Security, tá? Ou seja, quando você abre o Internet Explorer e navega em qualquer site, ele fica pedindo, abrindo aquele pop-up pedindo para você adicionar aquela página como confiável, né? Então eu posso desabilitar isso daí, que para mim é um pouco inconveniente, tá? Apesar de ser um item de segurança, eu tenho outras camadas de segurança no meu ambiente, onde eu não preciso disso. Então eu posso vir aqui, ó, e faço um turn off aqui para ele, tá? Então vou dar um refresh aqui. Aqui já está off, tá? Algumas pessoas desabilitam Firewall do Windows, o Windows Firewall aqui, ó, ele vem ativado por padrão. E algumas pessoas costumam desabilitar e utilizar o Firewall lá na camada de rede mesmo, né? Então é opcional também, de repente, você desativar ou não o Firewall. Mas é um item de segurança, então todo item de segurança nós temos que pensar com mais calma antes de desabilitar. Tá? Isso daqui é um item opcional. Firewall do Windows, configuração de IP fixo, né, no servidor. Desabilitar aqui o Internet Explorer em SD Security. Alteração de hostname e a desabilitação do protocolo de IPv6. Então foi isso daqui que eu mostrei para vocês. E agora eu vou reiniciar o computador também. Lembrando que, tá? Só para concluir aqui antes de reiniciar. Remote Desktop, tá? Ele está disable. Então, depois que você faz toda a configuração, você tem que permitir aqui conexões remotas, né? De repente, se você for permitir conexões remotas para um determinado grupo, você vem aqui habilitar conexões remotas nesse computador e você pode selecionar aqui os usuários ou grupos que você quer permitir que acesse esse servidor remotamente, tá? Por padrão, os usuários que já estão como administradores, né, que estão no grupo de administradores, eles já têm permissão para acessar remotamente. Mas se você quiser customizar e acrescentar outros grupos de pessoas, você faz por aqui, clicando no botão Add, ok? Então, mais o item aqui, que aí seria um pré-requisito de configuração, né, básico aí de um servidor. Agora sim, vamos reiniciar aqui esse servidor, tá? Clicando aqui no botão Iniciar. Vou dar um Restart. Ok? Vamos aguardar. Está iniciando aqui já. Ok, vamos logar aqui. Lembrando que eu estou logando aqui com uma conta de administrador local. E a senha que será utilizada no seu usuário administrador do domínio é a mesma senha que eu estou utilizando agora desse usuário que é administrador local, tá? Então isso daqui é uma observação bem importante também a ser passada aí antes de você promover o servidor a controlador de domínio. Bom, agora que já fiz aí, né, um resumo, um overview de alguns pré-requisitos antes de promover a controlador de domínio, vamos conferir se ele alterou o nome do servidor aqui em local server mesmo. Aqui, ó, eu tenho já a confirmação do computer name, ó, tá? Então aqui já tenho aqui o meu hostname alterado. Lembrando que eu posso ver também clicando com o botão direito aqui no botão iniciar, system, também tenho essa informação aqui em computer name, tá? Isso aqui é só coisa básica, mas é bom relembrar aí, porque justamente o vídeo ele é feito para todos os níveis de conhecimento, tá? Seja você que está começando agora, você que já tem um conhecimento básico ou pleno, você que é sênior e de repente quer rever e reciclar sobre isso daqui também. Agora vamos promover aqui esse servidor de fato a controlador de domínio. Primeiro nós vamos fazer o que? Clicar aqui em Add Release and Features. Eu vou instalar aqui a função
né, do Active Directory Domain Service. Vou clicar em Next, Next novamente, vou instalar nesse servidor aqui. Aí eu tenho aqui, ó, Active Directory Domain Service, tá? Vou aqui destacar com o zoom para vocês aqui, tá? Então, esse cara aqui que nós vamos instalar. Automaticamente ele já abre essa tela informando as features necessárias para a gente instalar o Active Directory Domain Service, tá? Então ele já inclui aqui automaticamente. Eu clico em Add Features, ok, clico em Next, Next novamente. Bacana aqui que ele já traz uma informação relacionada ao Azure Active Directory. Por enquanto não vou fazer aqui nenhuma alteração ou nenhuma observação em relação a isso. Clique em Next. Ok, ele confirma aqui os itens que eu vou instalar. E para concluir, clico em Install. Ok? Então aqui ele está fazendo a instalação. Eu posso fechar essa tela, né? E aqui na parte superior eu tenho esse ícone onde eu posso acompanhar o status da instalação, tá? Lembrando que primeiro ele faz a instalação da role e das features e depois, de fato, eu configuro e promovo, né, o meu servidor a um controlador de domínio. Então, por enquanto, ele está fazendo aqui a instalação ainda. Assim que ele concluir, ele vai aparecer aqui a opção para eu promover o servidor a controlador de domínio. E aí é uma outra etapa, tá? É uma outra etapa que nós vamos entrar aqui. É coisa rápida, né? Ele já está concluindo aqui rapidinho. Instalação com sucesso, tá? Agora eu vou dar um refresh aqui. Ok, observe que ele aumentou aqui, ó, criou até uma observação, né, um ponto de atenção aqui em amarelo. Eu vou clicar, aí ele tem aqui, ó, promover servidor a controlador de domínio, tá? É aqui que eu vou clicar e aí sim ele vai fazer aquilo que nós já conhecemos no Windows Server 2008, que é o dcpromo, tá? Mas o dcpromo ele não existe desde o 2012. Se eu digitar aqui, ó, dcpromo, observe que ele fala aqui, agora eu tenho que fazer a instalação do Active Directory Domain Services via Server Manager, né? Então vamos dar um OK aqui, voltar aqui na parte de notificação, promover esse servidor a Domain Controller. Ele abre aqui o assistente, tá? Esse assistente de instalação é o mesmo das versões anteriores, então não muda absolutamente nada. Esse servidor meu é um novo servidor, é uma nova floresta. Estou construindo uma infraestrutura de AD no meu ambiente, tá? Então eu vou adicionar a uma nova floresta. Qual que vai ser o root name, né? O nome do meu domínio, mswiki.local, tá? Por que ponto .local? Eu não recomendo as pessoas utilizarem domínio público, né, como dentro de um ambiente corporativo. Por exemplo, mswiki.com.br, mswiki.com.net, enfim, procure utilizar o root domain name sem associar a domínios públicos. Por exemplo, mswiki.local, mswiki.corp, tá? E aí existem outras infinidades aí de opções que você pode utilizar. Por que não é recomendado utilizar domínio público ali? Porque eu já peguei casos onde teve problemas relacionados a site, teve problemas relacionados a e-mail, enfim, você pode ter alguns problemas relacionados à resolução de nome por conta disso, tá? Se você não tiver tudo isso muito bem configurado, né, e muito bem separado, organizado, você pode ter problemas. Então, por isso é melhor e recomendado que utilize algo diferente de um domínio público, tá? mswiki.local vai ser o meu domínio. Clico em Next. Agora a informação importante também nessa tela, que é a parte de nível funcional de floresta e domínio, tá? Isso daqui é muito importante justamente para que você construa, né, uma infraestrutura, um ambiente, já sabendo que tipo de serviços, que tipo de versões que você vai trabalhar dentro do seu ambiente. Por exemplo, se você tem intenção de colocar um outro controlador de domínio no ambiente, você tem que saber que versão que você vai utilizar de Windows nesse outro controlador de domínio, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar o Windows Server 2012 R2, tanto para nível funcional de domínio quanto de floresta, tá? Por que o Windows Server 2012 R2? Porque eu não tenho intenção de ter um controlador de domínio com uma versão inferior a essa no meu ambiente,
Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um controlador de domínio com Windows Server 2008 R2, eu não consigo, porque os níveis funcionais que eu defini aqui são 2012 R2. Se eu quisesse trabalhar com Windows Server 2008 R2 e tivesse algum controlador de domínio com essa versão, eu teria que estar aqui com o nível funcional em 2008 R2. Como eu não tenho essa pretensão, eu já deixo aqui como 2012 R2, ok? Por padrão, ele já habilita aqui o Global Catalog e o serviço de DNS também. Né? É claro que é importante, o Active Directory é um dependente do serviço de DNS para fazer resolução de nome. Então, nós já temos que instalar o serviço de DNS junto, né, integrado ao OD, dentro do nosso ambiente. E aqui eu defino a senha de restauração do Active Directory. Essa senha eu vou utilizar quando eu tiver que fazer algum reparo, alguma restauração do AD. Então essa senha vai ser solicitada quando eu entrar no modo de restauração do AD para fazer algum tipo de manutenção ou recuperação, tá? Então eu vou definir a senha aqui. Isso aqui é muito importante, que muitas empresas não possuem essa senha, tá? É uma senha que geralmente fica esquecida e para você recuperar e quebrar essa senha é muito complicado. Então é importante que você guarde essa senha aí em algum lugar. Muito bem, que um dia com certeza você pode precisar, tá? Definir aqui os níveis funcionais de floresta e domínio. Serviço de DNS e Global Catalog também estão selecionados. Como é meu primeiro controlador de domínio do ambiente, ele nem aparece aqui a opção de eu selecionar um Read Only Domain Controller, né? Um RODC, um controlador de domínio somente leitura, pelo fato de eu não ter nenhum controlador de domínio no ambiente atualmente. Então eu vou prosseguir com essas opções aqui. Essa mensagem também é absolutamente normal, no caso aí de primeiro controlador de domínio no ambiente. Clique em Next. Aí ele vai mostrar aqui para você o nome NetBIOS, que é o nome sem aquele ponto local, né? Vai aparecer somente aí MSWiki. Ok, apareceu, clique em Next. Agora a próxima tela relacionada aos caminhos onde estarão o database, né? O banco de dados do Active Directory, os logs de transições e o sysvol, que é onde fica as opções lá de políticas de segurança, scripts de logon, onde eu armazeno essas informações aqui, tá? Isso aqui também geralmente nós não alteramos. Clique em Next. Aí ele confirma que todas as opções, né, que eu selecionei aqui nesse assistente, eu posso ver aqui o script em PowerShell desses itens aqui que eu configurei. Se eu quiser de repente executar isso no PowerShell, tenho isso aqui pronto também, tá? Clico em Next. Aí ele vai fazer aqui a verificação se eu estou atendendo todos os pré-requisitos para promover esse servidor a controlador de domínio. Então ele faz essa checagem. Sempre teremos aí alguns pontos de atenção, tá? Mas aí a informação principal é essa daqui, né? Que todos os pré-requisitos checados foram aí aprovados com sucesso. Então automaticamente ele já me dá um sinal verde aqui para eu instalar e prosseguir aqui com a minha promoção desse servidor aqui, a Domain Controller, tá? Então clico em Install. Agora é um processo que demora um pouco mais, tá? Mas vamos acompanhar aqui. É importante frisar também, pessoal, que não tivemos alterações na parte de instalação do AD no Windows Server 2016 em comparação ao Windows Server 2012, R2 e 2012, tá? Então todos os passos aqui que eu executei no 2016 são os mesmos passos aí que vocês vão executar também no 2012 R2 e 2012. Observem que ele concluiu aqui, já está reiniciando automaticamente. Não se assuste, tá? É normal. Agora ele está iniciando e agora ele vai só concluir de configurar e instalar aí todos os itens aí relacionados ao AD, tá? Essa tela aqui de aplicando configurações no computador é um pouco demorado, não se assustem, não estranhem esse tipo de situação e comportamento, tá? Absolutamente normal. Ok, ele concluiu aqui e já estou na tela de logon. Aí eu já estou logando com as credenciais do meu usuário administrator do domínio MSWiki. Lembrando que é aquela mesma senha do usuário local. Ok, ele já carrega aqui automaticamente para mim o Server Manager.
eu já posso aqui visualizar alguns serviços aqui, por exemplo, a DDS, DNS. Se eu clicar aqui em Tools, eu já tenho aqui, ó, a console de gerenciamento de usuários e computadores, né, do Active Directory. Active Directory Users and Computers. Carreguei aqui. Aqui está o meu domínio com todas as minhas OUs. Ok, tenho aqui também os Sites and Services do AD. Aqui onde configuro todas as informações da minha infraestrutura física do ambiente. Por exemplo, os sites, né? Quais são os sites que eu tenho, as unidades. Então, se eu tenho AD em outras unidades, eu construo tudo isso aqui nessa console. Subnets também, né? Quais são as redes que estão presentes no meu ambiente. Por enquanto eu não tenho nenhuma cadastrada, mas é altamente recomendado que isso seja a primeira coisa que você faça. Então, clicando aqui, ó, em subnet, eu venho aqui em new subnet. Eu vou colocar aqui qual que é o endereço IP da minha rede, né? Então, vou colocar aqui 10.0.0/24, tá? Isso daqui eu coloquei essa informação da minha rede. Então, você tem que checar e você tem que ter essa informação. Caso você não tenha, procure o responsável aí pela rede da sua empresa, com certeza ele vai ter essa informação. Então você tem que receber do administrador de rede todos os ranges de IP do seu ambiente, tá? E configurar dessa maneira, rede 10.0.0/24, de repente é um /16, é um /32, 28, ou seja, você tem que ter essa informação correta, que isso daqui é importante para a saúde e funcionamento do AD dentro do seu ambiente. E aqui eu seleciono qual que é o site link. No momento eu só tenho um, clico em OK. Então já tenho aqui minha subnet configurada, tá? Então isso aqui é importante você fazer, também é um item que às vezes as pessoas esquecem, e em termos aí de replicação, comunicação na sua rede, no seu ambiente de AD, isso daqui pode impactar, dependendo aí se você esqueceu ou deixou de configurar, ok? Então fechando aqui, concluímos aqui a configuração do AD no servidor aqui com o Windows Server 2016. Vocês viram aí que é um procedimento bem simples, nada de diferente em relação ao Windows Server 2012 R2 e até mesmo a versões aí como 2012, 2008 R2, pouca coisa muda, tá? Então é interessante fazer aí o passo a passo com vocês e também passar essas informações e observações que às vezes acaba, né, passando aí desapercebido em algum momento na correria do dia a dia. Então espero que tenha contribuído aí com mais esse vídeo sobre o Windows Server 2016. Espero que vocês tenham curtido e que agregue aí conhecimento importante e considerável na carreira de vocês. Muito obrigado.